Quando eu comecei a trabalhar na FEB com o Dr. Vantuil, né, eu comecei muito cedo, né, eu comecei garota. E o Dr. Vantuil, embora não viesse muitas pessoas aqui de fora, mas quando vinha, ele tinha por hábito levar lá no meu setor, que era expedição, eu fazia pacote. Sempre quando ele chegava aqui, ele perguntava, cadê aquela menininha? E eu, na realidade, eu não valorizava a pessoa do médium, do espírita, e sim a festa que ele fazia para mim. Então, quando eu chegava aqui, quando ele chegava aqui, que me via, me abraçava. Então, para mim, naquela época, muito carente, sem pai, então a minha festa é pela maneira dele me procurar, de tratar, não como espírita. O senhor está entendendo? Eu não valorizava o médium Chico Xavier, a pessoa que fazia a festa para mim. Eu só vinha me tornar espírita muitos anos depois, através da dona Ivone Pereira. A princípio, o Chico Xavier, ele gostava muito de vir fazer essas visitas à FEB, porque, como evidentemente a amizade dele com o Dr. Vantuil mandava um dos filhos pegá-lo, né, e vinha para a casa do Dr. Vantuil. E ele vinha sempre aqui e visitava, ele gostava muito de fazer. E tinha uma coisa muito interessante, que o Chico Xavier, ele tinha assim um jeito, não sei se é sistemático ou era disciplina. Ele tinha a mania de, por exemplo, ele tinha sempre que usar o mesmo caminho. Ele saía, entrava na sala tal, saía da outra sala. E o Dr. Vantuil, eu sempre acompanhava o Dr. Vantuil, porque ele tinha aquele mal de Parkinson, tinha problema de visão, e precisava de uma pessoa para acompanhá-lo, né? Nessas visitas, nessas andanças. E o Chico sempre tinha que ser o mesmo caminho. E o Dr. Chico dizia que era disciplina. Não, a gente tem que ter disciplina. Eu não sei se o Dr. Vantuil esquecia ou se era para mexer com ele. Aí o Dr. Vantuil para o caminho de cá e ele dizia não. Da outra vez nós fomos por aqui, e eu achava isso muito engraçado. No final eu ficava rindo dessa história do Dr. Vantuil. Que é isso, menina? Porque todas as vezes ocorria isso. E ele gostava, ia na gráfica, olhava os livros, mas que bom. O Dr. Vantuil perguntar sobre mudanças que gostaria de fazer em livro, se podia mudar. Ele, não, eu tenho que consultar o espírito tal, o André Luiz, o Emmanuel, Humberto de Campos, né? Ele nunca dava a resposta na hora. Inclusive, depois ele mandava essa resposta por escrito. Com o Dr. Vantuil, uma amizade assim incrível, né? O Zeus chamava o Chico de tio, né? Aí o Chico falou para mim, menina, você é uma pessoa muito privilegiada pela sua convivência com os Zeus. Ele disse, um dia você vai me dar razão. Eu não disse que eu estava pensando, que os Zeus, eu amo os Zeus de paixão, conheço há 53 anos, nós temos uma amizade profunda, né? Mas o Zeus é muito exigente, né? Naquela época era pior, né? Houve um determinado período que vinha ele e o Valdo Vieira, mas não foi assim muito tempo. Dificilmente ele vinha acompanhado de alguém. Ele vinha sempre, o Dr. Vantuil trazia, depois levava ele de volta. E o Chico passou 3 dias inteiros aqui. Então ele foi e disse assim, você dá atenção a ele, tudo que ele pedir você atende, tal. Ocorre que no último dia, o Chico falou assim, eu trouxe alguma coisa que ele pediu. Aí, quando eu dei as costas para sair, ele disse, Rúbia, peraí, espera um pouco. Aí ele veio. Eu falei, nossa, estou no meu olho da rua, que esse homem vai reclamar alguma coisa, né? Mandaram eu dar toda a atenção a ele, né? Aí ele disse, ele segurou minha mão, ele disse, olha, Rúbia, você me atendeu muito bem, muito obrigado, mas na realidade eu é que tinha que estar atendendo você, é o contrário isso. Bota seu nomezinho todo aqui no papel, que eu vou mandar livros para você.
Eu botei no papel meu nome todo lá, ele botou no bolso do paletó, assim, eu falei, claro que ele vai perder aquele papel e eu nunca mais vou receber livro. Não, e durante longo tempo, o Chico mandou o livro para mim autografado, tal, que eu não esperava isso mesmo, né? Mas aquilo que ele falou, ele cumpriu. Muitas vezes eu ouvi falando o seguinte, o Vantuil, olha, o André Luiz está dizendo isso assim, 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 o Emmanuel está dizendo isso assim, assim, Maria Dolores. Acontece que houve uma época, evidentemente que as pessoas, assim, que teve muita dificuldade de vida, igual eu tive na minha vida toda, e tem sempre na cabeça um negócio chamado estabilidade, né? Então, o que acontece? Eu falei assim, eu vou fazer um concurso, né, meti na minha cabeça, vou fazer um concurso, né, quem sabe, né? Aí fiz o primeiro, fiz o segundo, aí eu passei. Passei, mas aí me veio toda a dúvida, porque eu tinha que ir para Brasília, mas eu não havia comentado aqui. Num desses dias, estava o Chico, o Dr. Vantuil, a gente caminhando por aqui, como fazia sempre, né? Aí ele falou assim, o Vantuil, essa menina aí, ela está imaginando que ela vai sair daqui, ela não vai não. E eu assim, eu falei, nossa senhora. Aí ele disse assim, olha, que ele gostava muito de me chamar de menina, né, o Chico. Ela vai ficar muitos anos aqui, ela e os Zeus. Aí o doutor Vantuil falou, eu não? Eu disse, você não. Aí ele falou, nossa, meu cartaz, estou brincando, meu cartaz não está muito, não, você não, mas ela. E eu achei que aquilo era realmente uma resposta para aquilo que eu estava precisando, né? E resolvi ficar. O Emmanuel, porque o Emmanuel, eu acho que era assim, o mais bravo, né? Entre ele e o André Luiz. Muitas vezes ele cobrou divulgação, que queria assim, uma maior divulgação dos livros. Teve uma vez que o Chico havia mandado para aqui o Desobsessão, os originais do Desobsessão, onde não sei se você já viu que tem aquelas ilustrações mediúnicas, né? Só que o Dr. Vantuil, como eu já falei, as dificuldades financeiras da FEB eram reais, né? Então, a federação não dispunha de um dinheiro para fazer um trabalho bem feito da maneira que o Dr. Vantuil gostaria. Aí, através do Chico, o espírito perguntou por que ele não tinha saído o livro. Né? Aí ele disse que ele estava guardando exatamente meios para fazer uma coisa melhor. E ele disse que não, que era para sair daquele jeito, que foi assim que foi recebido mediunicamente e que deveria sair assim. E realmente saiu daquela maneira que foi e ainda está até hoje. Né? As ilustrações mediúnicas do Desobsessão são aquelas daquela época. Isso depois de uma bronca. O Chico Xavier, né? Ele tem a voz assim, meia baixa, assim. Por exemplo, quando vinha o Emmanuel, a voz dele levantava. É por isso que eu achava também que ele fosse assim, um pouco mais bravo. Se você falasse, ele rebatia outra vez, né? Então eu achava o André Luiz mais calmo. Mas não que ele não cobrasse, que era porque eles queriam que o livro realmente fosse divulgado. Dr. Vantuil não tinha sala, não tinha mesa, nada. Tinha sala, não tinha mesa, nada. Então, teve um dia que o Chico, ele psicografou alguma coisa, tipo numa mesinha na gráfica. Ele falou, você tem um papel, tem um lápis? E ele na gráfica mesmo, assim, tipo assim, numa mesa, mas uma mesa cheia de papel, de graxa, de tudo que você
possa imaginar. Naquela época, para mim, aquilo não era... Veja bem, para mim o Chico Xavier era alguém que eu conhecia, assim, não era o médium Chico Xavier, quando a princípio eu conhecia. Não, eu não era espírita, eu vim de uma família muito católica.